exemplo, o menu novo, pré-definidas, requerimentos, atual, fila de análise RGPS com RPPS, né, que no caso aqui é solicitante RPPS e destinatário RGPS. Essa consulta, ela só está visível para usuários que estão autenticados no sistema do RPPS, tá? Regime próprio. A gente vai utilizar como exemplo o Paraná e vamos selecionar o filtro somente meu participante na fila, sim, tá? Então a gente vai lá para aplicação. Na aplicação, o usuário que vai estar logado vai ser o Paraná, tá? No meu caso aqui eu tive que alterar, né? Então eu seria o usuário Paraná. A gente vai no menu novo, pré-definidas, requerimentos atuais e visão RPPS, tá? A visão RPPS, ele pergunta, somente tem esse filtro, né? Porque a fila aqui também é feita ou por superintendência ou por GEX, mas o regime próprio, o ente federativo já está identificado na sua superintendência e na sua GEX, tá? No caso, o Paraná, ele está na Superintendência Sul. Então, a Superintendência Sul é a fila de análise da Superintendência Sul, ela é feita por superintendência e não por GEX. Aí ele tem a opção de selecionar se ele quer se ver somente o Paraná na fila ou se ele quer ver os outros participantes da Superintendência Sul também na fila, né? Aí eu coloco aqui sim, que foi o exemplo, né, que a gente colocou. Eu só quero ver o Paraná na fila, tá? E vai... Tá. Aí ele vai colocar somente o solicitante Paraná, tá? Aqui, ó, ele colocou, eles são 122.333, mas ele só colocou 700 na, aqui na tela, tá? Então, se tivesse que ver o 122.333, vai ter que exportar essa planilha, senão não vai conseguir visualizar aqui na tela. Aí, analisando aqui essa primeira tela, eu coloquei que sim, né? O solicitante. O ideal é sempre colocar sim aqui, tá? Mas se tiver que colocar não, vai aparecer os outros participantes dessa Superintendência Sul. Então, vai vir bastante linhas, né? E aí ele vai colocar aqui a quantidade de linhas, mas não vai colocar na tela e não vai conseguir se exportar para Excel, não vai conseguir detalhar, porque o Excel só vai ver os registros aqui sem o detalhamento, tá? Aqui a gente analisando essa primeira tela, a Superintendência Sul, né? A fila foi feita pela Superintendência Sul e o participante só vai aparecer o Paraná aqui. E o Paraná vai conseguir detalhar os requerimentos dele, né? Aqui. Se aparecesse outro solicitante aqui, o Paraná não ia conseguir detalhar, porque só consegue detalhar os requerimentos dele, tá? Depois eu vou fazer um teste aqui colocando não. E a Superintendência Sul, ele tem um requerimento para análise, a quantidade de requerimentos é 1, ele está na posição da fila 3, tá? Aí aqui tem a 19ª. Por que que aqui não vai em sequência? Porque aqui tem outros solicitantes aqui entre essa primeira linha e a segunda linha. Porque assim, quando a gente analisou a fila de análise na visão RGPS, a gente vê que o 3 mais 1, aqui vai vir o 4. Aqui já não acontece isso, porque assim, aqui eu só pedi para visualizar o Paraná, né? E aí, aqui vai ter outros solicitantes, por isso que não está em sequência, tá? Aqui está na terceira posição, esse está na 19ª, que só tem um, esse 48ª tem 2. Por que que não vai para o 50 aqui embaixo?
porque aqui tem outros solicitantes aqui entre essa linha e essa, tá? Esse detalhamento também é feito, essa primeira tela, ela é feita pela a posição pela data de disponibilização para análise, né? Aqui a quantidade máxima de dias aguardando análise desse requerimento. Como aqui só tem um, a quantidade máxima é 8.122 e a quantidade mínima é 8.122, porque só tem um. Esse aqui é o mesmo caso. Esse aqui já tem dois, então a quantidade máxima é 6.504 e a quantidade mínima é 6.503. Se a gente for analisar um, por exemplo, que tem mais quantidade de requerimentos, por exemplo, 140, quantidade máxima 4.644 e a mínima 4.624, tá? A gente já tem aqui uma diferença, né? E aqui a quantidade de requerimentos. Quando eu for detalhar, vou clicar aqui, né? Aí ele vai vir a quantidade, ele aqui no detalhamento, ele também só coloca 100, tá? E o total é 122.333. Mas ele consegue detalhar o Paraná. O Paraná está aqui na primeira posição. Por acaso ele ficou aqui na primeira, porque a quantidade de requerimentos dele é a maior, 29.036. Mas poderia tá em outra posição aqui, além do 100, né? Aí, no caso, vai ter que exportar também, tá? Para poder visualizar o Paraná aqui, né? Se tiver uma posição além desse 100 aqui, né? Que ele está mostrando na tela, tá? Aí, aqui, eu só consigo detalhar só o Paraná, só o participante Paraná, porque é o meu usuário logado. Quando eu for detalhar o Paraná, aí eu vou ver os requerimentos, os 29.036 requerimentos, tá? Aí, como aqui vai mostrar o requerimento a requerimento, eu vou utilizar um arquivo aqui para mostrar aqui os requerimentos, tá? Aqui. Certo. Aí aqui ele coloca no cabeçalho, né? Situação sempre aguardando análise, Superintendência Sul, ele não coloca JEX, porque a fila do Paraná não é feita por JEX, eu não tive que selecionar a JEX, e aí ele só coloca a Superintendência do Paraná, que no caso foi o que ele fez a fila, né? E o destinatário, solicitante é sempre o RPPS, e o destinatário é o RGPS. Aí ele coloca aqui a posição na fila do protocolo, né? Terceira, está na posição 3, coloca a data de disponibilização para análise, e aqui a quantidade de dias que ele está em disponibilização para análise. Aqui é a DDA, por exemplo, aqui, 28/3/2001. Os requerimentos, eles rodam diariamente, né? Então, a última carga foi feita, por exemplo, hoje nós estamos em 21/6, a última carga foi feita em 20/6 à noite. Então, ele calcula desde essa data de disponibilização para análise até o momento da última carga, tá? Aí dá essa quantidade de dias, que é 8.113. Aí depende aqui, tem vários requerimentos aqui, aí ele coloca a fila, tá? E o que acontece? A gente está fazendo a mudança nesse relatório porque, por exemplo, a data de disponibilização para análise é sempre estática, né? Desde a primeira vez que ele entrou em aguardando análise, essa data é guardada lá no banco de dados. Mas assim, o requerimento ele modifica, né, o estado do requerimento. Quer dizer, ele entrou em disponibilização ele entrou em aguardando análise
e a data de disponibilização para análise foi gravada. Mas ele está sendo analisado. Ele pode mudar o estado dele em exigência, alterado, ou outro estado lá que possa existir, né? Só que a data de disponibilização da análise vai ser sempre a mesma. Aí a gente agora está analisando essa consulta para a gente poder guardar também a data, porque assim, ele foi para exigência, ele foi para um outro estado lá, por exemplo, alterado. Aí ele voltou para aguardando análise. Só que essa data de disponibilização para análise não é modificada. Então, a gente está querendo guardar aqui a data da última alteração que foi para aguardando análise. Tá certo? Aí a gente está fazendo essa alteração ainda, mas por enquanto a gente ainda não colocou aqui em produção, tá? Aqui a situação do requerimento, os dados, o número do benefício a gente vai tirar porque nunca é necessário, é sempre NIT, matrícula, né? O CPF, a data de início do benefício, a data de vinculação, o tipo de requerimento, participante, e todos esses dados aqui, e a posição na fila. Algumas perguntas que vocês têm? Aqui, a superintendência que o Paraná, que o participante está, ele está na Superintendência Sul, então a superintendência dele foi onde foi feita a fila, tá? Só que, assim, se for um participante que for por exemplo, da Superintendência Nordeste e Norte ou Centro-Oeste, ele vai ter que, na verdade, ele não vai selecionar não, mas a fila aqui na primeira tela vai estar por JEX e não por superintendência. Tá? Isso, só deixar claro, né, que essa é uma definição do INSS, né, eles têm, faz parte da gestão deles decidir se vai ser por uma fila dentro da superintendência ou se vai ser por gerências, né, então depende da região que o RPPS está, né, região sul, sudeste, superintendência, região nordeste, norte, centro-oeste, por gerência. É algo que ainda está em modificação, né? Pode ser modificado, né? Hoje pode estar na Superintendência Sul, mas pode passar para ser gerência, mas isso é uma questão da gestão dentro do INSS, é uma definição interna. Uhum. Aqui, essa primeira tela, a gente está colocando em ordem de data de disponibilização para análise, que a gente chama de DDA, né? Aí ele faz a fila aqui nessa primeira tela, ele vai fazer o ranking aqui por data de disponibilização por análise. Esse aqui que está na terceira posição, né? Que deve ter outros solicitantes na primeira, na segunda, né? Ele tem a data de disponibilização para análise em terceiro, foi calculada a quantidade de dias e ele foi colocado na terceira posição. Já no primeiro detalhamento que a gente faz, aí ele já faz ele ordena por quantidade de requerimentos, né? Por exemplo, Paraná está com a maior quantidade de requerimentos. Rio Grande do Sul fica em segundo lugar, e assim sucessivamente.
E quando detalha esse, no caso, o usuário logado é o Paraná, que eu detalhei, e aí eu mostrei o arquivo, ele já coloca a posição na fila de cada requerimento. Por exemplo, esse aqui estava em terceiro lá, que era um só, né? Que mostrou na primeira tela. E esse que está na terceira posição. Aí esse aqui já está na 17, na 44, na 17ª, né? E assim sucessivamente, tá? Esse último detalhamento mostra a posição na fila de cada requerimento. E aí mostra a quantidade de dias também, né? A quantidade de dias que ele está aguardando análise, e é a quantidade de dias na primeira vez que ele entrou em aguardando análise, né? Que é essa data aqui, essa disponibilizado para análise. E outras informações aqui que são relevantes, né? Por exemplo, a data de início da DIB, né? A data de abertura do requerimento também, né? A data de início do benefício, a data de abertura do requerimento, que está aqui. Data da cessação também, né? A data da cessação do benefício. Às vezes o benefício está cessado, né? Também tem essa informação. Quer colocar mais alguma coisa, Kátia? Não, da minha parte, não. Não sei se os Tá. colegas querem colocar mais algum detalhe, alguma informação. Eu acho que podemos, então. Acho que ficou bem claro, Elaine. Acho que a gente pode seguir, né? Tá certo.